o Natal e o amor de Deus. Nosso versículo inicial se encontra em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que maravilha, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Igreja preciosa do Senhor Jesus, povo santo e amado, mais do que vencedores em Cristo, escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, selados com o Santo Espírito prometido por Deus, abençoados com todas as bênçãos, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados, hoje eu quero falar do Natal, já que nós estamos no dia 25 de dezembro, e falar do amor de Deus. Evidentemente, nós sabemos, pelo menos nós aqui em Graça sabemos, que o Natal, ou seja, a celebração do nascimento do Salvador, do Messias, não deveria ser no dia 25 de dezembro, né? Jesus não nasceu nessa data, tá? Então nós não temos o costume de celebrar esta data, nós aqui, não temos o costume de celebrar esta data no sentido religioso, como se Jesus de fato tivesse nascido em 25 de dezembro. Veja, essa data não faz nenhum sentido do ponto de vista histórico, tá? É realmente uma data religiosa, é uma data que vem até de uma religião pagã, é uma data pagã, na verdade, né? E veja, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas quem quiser se aprofundar, irmão Cristiano, eu quero entender um pouquinho melhor isso. Veja só, eu tenho um texto em nosso portal, em nosso site, um texto que eu escrevi já há alguns anos, que é muito bacana, muito explicativo sobre este assunto do Natal. Quem quiser ler este texto, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Um texto sobre o Natal. Eu já escrevi há alguns anos, mas é um texto muito bom, muito explicativo, de por que nós aqui em Graça não celebramos o Natal em 25 de dezembro. E sequer celebramos qualquer Natal, na verdade, apesar de entendermos, obviamente, a importância do nascimento de Jesus, tá? Mas é interessante esse texto, quem quiser lê-lo, vai estar na descrição do vídeo, quem estiver vendo pela gravação, tá? Muito bem. Então, evidentemente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Essa é uma data criada pela religião católica, né? Mas eu quero pegar uma carona nesse simbolismo, já que hoje, para quem está ao vivo com a gente, né, dia 25 de dezembro de 2022, então é o Natal religioso hoje, né? Eu quero aproveitar então e pegar uma carona, como eu estava dizendo, nesse simbolismo, nessa data criada pela religião, para falar da bênção que foi, da maravilha que foi, da grande provisão e a grande prova do amor de Deus, que foi o nascimento de Jesus. Nós acabamos de ler aqui na profecia de Isaías, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E veja, Isaías disse, o governo está sobre os seus ombros. Isso já se cumpriu. O governo já está sobre os ombros do Senhor. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Que coisa linda, né? Agora veja, Deus Poderoso. Olha só. Pai Eterno. Ué, irmão Cristiano, mas ele é o Filho. Pois é. É o que Paulo fala, né? Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, né? Ou seja, o Pai Eterno se manifestou como Filho. Coisa maravilhosa, né? Por isso que ele seria chamado Pai Eterno. Ele é o nosso Pai Eterno. O Príncipe da Paz. Esse é o Salvador. A palavra diz no início do livro histórico de Mateus, falando do nascimento de Jesus, né? Diz que Maria daria à luz a um filho, e esse filho, esse menino que nasceria, traria a salvação para o seu povo. Ou seja, ele salvaria, como salvou, né, o seu povo dos seus pecados. Note que isso é bem específico, né? O texto ali, no capítulo 1 de Mateus, o texto deixa muito claro, o Senhor salvaria o seu povo dos seus pecados. É algo bem específico. Quem era e quem é este povo? São aqueles que Deus escolheu, elegeu e, consequentemente, predestinou desde antes da fundação do mundo.
são os filhos de Deus, vasos de honra. É o trigo, não tem duas sementes, o joio e o trigo? Pois é o trigo. As ovelhas, chame como quiser chamar, né? A palavra do Senhor apresenta diversas nomenclaturas, né? Diversos nomes ali, para diferenciar essas duas sementes, né? Então, como eu falei, pode chamar de ovelha, vaso de honra, trigo, né? Filhos de Deus, boa árvore, né? Também a palavra apresenta um paralelo das duas árvores, né? A árvore boa, a árvore má. Então, nós que somos filhos de Deus, que cremos na sua palavra, fomos eleitos para isso. Fomos escolhidos por Deus para sermos seus filhos. Isso é maravilhoso. E o Senhor, então, se manifestou, o Pai eterno, se manifestou como o príncipe da paz. O seu Filho unigênito foi a manifestação do próprio Pai. Isso é um mistério, tá? A religião tentou explicar esse mistério criando a Trindade. Sabe, essa coisa de trindade? Veja, não tem trindade na Bíblia. Tá? Existe na Bíblia manifestações. Ah, irmão Cristiano, mas no batismo de Jesus apareceu ali uma pombinha, tinha uma voz. Manifestações do mesmo Deus. É um mistério do Senhor, um grande mistério. Tá? Eu vou repetir, a religião tentou explicar isto por meio da suposta trindade. Não tem trindade. Só existe um Deus. Um Deus que se manifesta de formas diferentes. Tá? E esse Deus, então, se manifestou como o Filho, e você vê que Isaías chama o Filho, o menino que nasceu, de Pai eterno, Deus poderoso. Está aqui na profecia. Não sou eu que estou falando. Né? Então, essa provisão do Filho de Deus, do Pai eterno nascer como homem neste mundo, na forma do seu Filho unigênito, para ser a provisão da salvação, porque o pecado estava no mundo e a lei era a força do pecado, né? Como o apóstolo Paulo explica. Então havia necessidade de que o Cordeiro de Deus, o genuíno Cordeiro, não os cordeiros animais oferecidos segundo a lei, o Cordeiro de Deus derramasse o seu próprio sangue para a propiciação, né? Para a aniquilação do pecado, a propiciação da salvação, né? Para que houvesse a libertação do povo de Deus daquela condição de morte, para que o povo de Deus passasse a ter a vida eterna. Nós já nascemos com a vida eterna porque o Senhor a providenciou através da sua morte e ressurreição. Ele morreu, ele ressuscitou e ele trouxe o seu reino. Né? Os 3 atos da salvação já foram concretizados. Tá? Então o Senhor fez tudo isso. Só que para tudo isso acontecer, obviamente Jesus tinha que nascer. Né? Como que o sangue do Senhor seria derramado se ele não habitasse em um corpo humano? Como ele seria o Cordeiro de Deus? Como que ele cumpriria a lei? Né? A lei precisava ser satisfeita. Como que o Senhor então faria isto se ele não se manifestasse como homem? Então o nascimento de Jesus foi fundamental para a salvação, para o fim do pecado, para a nossa condição hoje de vida eterna. É aquilo que eu costumo dizer aqui. Nós estamos e já nascemos em condição de vida eterna. Porque Jesus morreu, venceu a morte ao ressuscitar, e ele voltou no ano 70, trouxe juízo sobre Israel e trouxe o seu reino. Já trouxe a vida, trouxe a ressurreição para aqueles que estavam mortos. Ah, irmão Cristiano, peraí, eu estou gostando muito desse estudo, estou interessado, mas agora eu fiquei chocado. Você está dizendo que Jesus voltou no ano 70? Eu não estou entendendo muito bem. Né? De repente a pessoa que está nova aí na graça está meio assim. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um link sobre a escatologia consumada. Tá? Você vai entender tranquilamente, não tem nada de difícil. Tá? Para vocês terem uma ideia, os nossos estudos nem estão concluídos. Nós temos uma playlist com mais de 30 vídeos no YouTube, né? Mais de 30 estudos. E os estudos estão longe de estarem concluídos, mas só essa base que nós já temos hoje, em 25 de dezembro de 2022, só esta base já traz, assim, já clareia muito bem a visão em relação ao assunto. Com certeza você vai entender muito bem que todas as coisas foram consumadas, inclusive do ponto de vista escatológico, né? Então, abençoados, hoje nós temos vida eterna, tá? Hoje nós
já nascemos com espírito, já nascemos livres do pecado, livres de condenação. O juízo final, inclusive, já aconteceu. Você não tem que temer um juízo final. As pessoas vivem apavoradas, né? Tem um medo do juízo final no futuro. Será que eu vou ser julgado? Será que Deus vai me dar salvação? Será? Esse desespero todo é por causa da religião, de tudo aquilo que a religião inventa, né? Toda essa doutrina inventada que é totalmente contrária à revelação bíblica. Sabe? Nós estamos aqui pregando a graça, então, para trazer esse entendimento. Então, essa questão do Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, ele não é uma coisa para você celebrar religiosamente, para você ficar, vamos celebrar o menino Jesus. Não, amado, veja, mais uma vez, o nascimento de Jesus foi fundamental para a obra de salvação. Mas você não tem que celebrar menino Jesus. A própria palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos conhecer a ninguém segundo a carne, e Paulo fala, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Olha só que coisa tremenda. O que é Cristo segundo a carne, irmão cristiano? Ora, é Cristo judeu. É Jesus nascido como homem. É Cristo segundo a carne. E Paulo fala, ainda que nós tenhamos conhecido, porque naquela época muitos eram contemporâneos, né? As pessoas eram contemporâneas de Jesus, né? As pessoas que compunham ali a igreja primitiva, elas eram contemporâneas de Jesus, tinham mais ou menos ali a mesma idade, né? Então muitos até viram Jesus, muitos ouviram da sua história, entende? Muitos até andaram com ele ali, os próprios discípulos dele, né? Então Paulo fala, ainda que nós o tenhamos conhecido como homem, segundo a carne, como judeu, agora já não o conhecemos desse modo. Porque, abençoado irmão, abençoada irmã, Jesus é Deus sobre todos. Então você não tem que colocar os seus olhos em Jesus, mas o vendo como homem, como nazareno, como nascido. Veja, você tem que entender a importância do seu nascimento. É o nosso ponto hoje. Né? O Senhor nasceu para trazer salvação. E a palavra deixou claro, ele salvará, o texto põe no futuro, né? Ele salvará o seu povo, porque o texto está antes de ele fazer a sua obra. Né? O texto está falando de um momento antes dele concluir a sua obra. Tá? Por isso que diz, ele salvará o seu povo, mas já salvou, obviamente, né? O seu povo dos seus pecados, como eu falei no início, especificamente o seu povo, os eleitos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Né? Então o Natal foi fundamental para isso, ou seja, o verdadeiro Natal, vamos dizer assim, ou seja, o nascimento de Jesus, independentemente dessa coisa religiosa, né? Retira essa parte religiosa. Vamos nos ater ao que o nascimento realmente trouxe para nós. Então o nascimento trouxe o primeiro ato da salvação, como eu falei. Aliás, não sei se eu já recomendei. Se eu não recomendei, vou recomendar agora um estudo sobre os 3 atos da salvação. Quem não assistiu, assista os 3 atos da salvação. O primeiro ato foi justamente o nascimento do Senhor. O Senhor nasceu para cumprir a lei, como eu disse agora há pouco, né? Para derramar o seu sangue, ele tinha que nascer como ser humano. Para derramar o seu sangue. Ele tinha que nascer como judeu, primeiro porque havia uma promessa, né? Paulo explica isso, havia uma promessa que o Messias viria da linhagem dos israelitas, né? Seria descendente de Abraão. Então, havia essa promessa aos patriarcas, por isso ele nasceu como judeu, e também para cumprir a lei, porque a lei precisava ser satisfeita. Então, o nascimento do Senhor foi o início da obra de salvação de Deus, e foi a demonstração do mais profundo amor que alguém poderia sentir por outra pessoa. No caso, Deus em relação a nós, no caso, outras pessoas, né? Então foi a mais profunda demonstração de amor. Foi justamente o nascimento do Senhor. Então nós temos que ter isso em mente. Não adianta você ficar celebrando menino Jesus, como eu falei agora há pouco. Não temos que conhecer mais a Jesus segundo a carne. Então não é celebrar menino Jesus, fazer uma missa, não é colocar um presépio. Isso tudo é tradição, são coisas religiosas. Sabe? Temos que ter em mente o resultado do nascimento do Senhor. A importância do nascimento. É maravilhoso. Sabe? Isso que importa nós sabermos. Então, mais uma vez eu vou dizer, estou aproveitando o simbolismo do Natal religioso hoje
para falar da importância, da verdadeira visão que temos que ter a respeito do nascimento do Senhor. Então ele nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Veja, mais uma vez eu vou dizer, especificamente o seu povo. O seu povo. E foi um ato de profundo amor por esse povo. Povo esse que ele elegeu, escolheu antes da fundação do mundo. Né? Ele escolheu e predestinou. E no caso ele provisionou a salvação. E recentemente nós estudamos, inclusive, né, que essa provisão, a promessa da salvação e a provisão da graça pela qual a salvação se manifestou, tudo isso foi antes da criação do mundo. É muito interessante esse estudo. É um estudo recente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Eu não me lembro o tema, mas eu vou deixar. Vou procurar, vou deixar no link, na descrição do vídeo no YouTube, um estudo sobre essa questão da provisão da salvação e da graça antes da fundação do mundo. É muito interessante, né? Então veja, amados, o Senhor elegeu os seus filhos e ele predestinou os seus filhos. Então ele elegeu e deu um predestino para que esse povo fosse o seu povo, os seus filhos. E ele fez isso em amor. Efésios 1:5. Vou ler a Nova Versão Internacional. Em amor, observe, amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Irmão Cristiano, como assim adotados? Também vou deixar na descrição do vídeo um link sobre essa questão da adoção, tá? Essa coisa de sermos filhos de Deus, etc. Vou deixar na descrição do vídeo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Observem que a predestinação, a eleição, né, que foi antes, a predestinação é uma consequência, ou foi uma consequência da eleição. Isso foi feito em amor. Em amor predestinou os seus filhos. Em amor. Então, a provisão de Deus foi para esse povo que ele amou. E que ele amou desde antes da fundação do mundo. Por isso que ele prometeu a salvação e prometeu a graça. Né? Porque a salvação foi pela graça. Já está consumada, tá? Por isso que eu coloco no passado. Foi. Porque já foi consumada, já foi concedida para todos esses, os quais foram predestinados, os filhos de Deus. Então o nascimento de Jesus foi a provisão de Deus para a salvação. Como eu disse agora há pouco, foi o maior ato de amor, queridos, de todos os tempos. Não tem amor maior. Não tem amor maior. Deus amou os seus filhos, os seus eleitos, de tal maneira que deu o seu filho para salvar o seu povo. Vamos ler João 3, 16 e 17? Nova Versão Internacional também. 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, olha só, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Veja, eu não vou me aprofundar no assunto predestinação, não. Eu vou deixar um link também na descrição do vídeo de uma playlist. Nós temos uma playlist no YouTube com diversos estudos que falam de eleição e predestinação. Quem quiser se aprofundar, também vai estar o link na descrição do vídeo, tá? Então veja bem, amados, o Senhor amou o mundo, ele amou de tal maneira. Ou seja, foi um amor tão maravilhoso e tão grande que ele deu o seu próprio Filho, e nós, por revelação, sabemos que foi o próprio Deus manifestado em carne. Olha que coisa tremenda. Então, ele se deu como Filho. Ele fez o seu Filho se manifestar, que era o próprio Deus. Mais uma vez eu vou dizer, este é um grande mistério da palavra. O Paulo falou, grande é o mistério da piedade. É um grande mistério. A religião tentou explicar com trindade, mas não tem trindade, é um mistério. Tá? A manifestação de Jesus, portanto, foi um grandioso ato de amor de Deus para com esses que ele escolheu. E que pela misericórdia dele nós estamos no meio. Nós fazemos parte desse cosmos, ou seja, dos eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. O nascimento de Jesus foi para que ele morresse como Cordeiro de Deus. Foi a grande prova do amor de Deus para conosco. A morte, o nascimento e consequente morte do Senhor Jesus
foi um grandioso ato de amor de Deus por nós. Entende, amados? É importante você entender isso. É muito mais importante as pessoas compreenderem essa visão do que ficarem celebrando o Natal religioso. Sabe? Ah, Cristiano, poxa, mas é tradição. Veja bem, eu não sou contrário você se reunir com a sua família, aproveitar a tradição para comer junto, se alegrar. Tudo bem. Mas mais importante do que isso é você entender o nascimento de Jesus. Entender a importância dele ter nascido. Entender que foi um grande ato de amor de Deus por nós. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha só, gente. Ele prova, o amor de Deus foi provado. O nascimento de Jesus foi a prova cabal do amor de Deus pelos seus filhos. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está falando isso se referindo, obviamente, ao período anterior à cruz, tá? Porque na cruz, Jesus aniquilou o pecado. Hebreus 9, 26, tá? Então, antes da cruz, eles eram considerados pecadores. Então, Paulo fala, o Senhor morreu por pecadores. Tremendo isso, né? Sendo nós ainda pecadores, o Senhor provou o seu amor. Porque ele enviou o seu Filho para morrer por pecadores. Que coisa maravilhosa, né? Coisa tremenda. Efésios 2, versículos 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, observe, pelo grande amor com que nos amou. Grande amor, queridos. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, mais uma vez, antes da cruz. Pela graça vocês são salvos. Perceberam o ponto? O amor de Deus é que trouxe Jesus para se manifestar, né? O amor de Deus fez Jesus se manifestar para derramar o seu sangue, satisfazer a lei, entende? Cumprir toda a lei e ser o Cordeiro de Deus, consequentemente aniquilando o pecado e salvando o seu povo, os eleitos, né? O cosmos, o mundo que ele amou, né? Percebe? Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, os seus filhos, a reunião dos seus filhos. Foi um ato de profundo amor. Tá? Então, vou repetir, muito mais importante do que celebrar o Natal religioso, sabe, é você entender o Natal. Você entender o quão foi importante o nascimento do Senhor. Sem o nascimento dele, a salvação não seria possível. Sem o nascimento do Senhor, nós ainda estaríamos em condição de morte. E teríamos, então, morte eterna. Ou seja, morreríamos biologicamente e a nossa alma morreria também para sempre, seria aniquilada. No entanto, o amor de Deus fez com que ele prometesse a salvação, que é a vida eterna, né? Salvação é sinônimo de vida eterna. Ele prometeu antes da criação do mundo, como eu falei no início, e não só a salvação, como a graça que traria essa salvação, que providenciaria, né? Propiciaria esta salvação. Esta graça começou exatamente no nascimento do Senhor, né? Então, abençoados, entendamos isto. Nós temos em nosso coração o amor de Deus. Paulo fala que o Senhor derramou o amor dele em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Então nós temos o amor de Deus dentro de nós. E esse amor de Deus, portanto, queridos, tem que ser refletido. Pensa bem nisso. O ponto de hoje é esse. É você entender o Natal, a importância do nascimento de Jesus. Sabe, esquecer um pouco o Natal religioso. Tudo bem, quer comemorar com a família, quer comer, quer se alegrar? Não tem problema nenhum. Tá? Aqui não somos legalistas da graça, sabe? Ah, não pode celebrar porque isso. Não, celebre. Mas tenha em mente que isso é coisa mais religiosa. Sabe? Você pode celebrar, se alegrar, mas tenha na sua mente o seguinte: o verdadeiro significado do nascimento de Jesus foi o amor de Deus. Hoje eu tenho a vida eterna porque Deus me amou desde antes da fundação do mundo e ele fez então o seu filho nascer nesse mundo para derramar o sangue dele.
Percebe? Esta é a importância do nascimento de Jesus, a verdadeira importância. E nós temos então este amor em nós, derramado em nós. Ora, se você tem o amor de Deus, meu irmão, minha irmã, você tem que refleti-lo. Então, tudo que você tem que fazer nesse mundo, principalmente a partir do momento que você conhece a graça, o Evangelho te é revelado, tudo tem que ser feito em amor. Porque o nosso amor é o reflexo do amor do Criador por nós. Então, faça todas as coisas pelo amor. 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas obras, olha só, sejam feitas em amor. Meu irmão, minha irmã, tudo, absolutamente tudo que você fizer na sua vida, principalmente se estiver relacionado com as coisas de Deus, com o reino de Deus, ou seja, pregar a palavra, fazer o bem, né, levar o evangelho, orar pelas pessoas, né, dar uma palavra de ânimo, dar um abraço carinhoso a alguém que está precisando, enfim, ser usado por Deus, né, para que a bênção que está em você seja refletida, a luz que está em você seja refletida nas pessoas. Tudo isso tem que ser feito em amor. Tá? Tem que ser feito em amor. Nós temos um chamado para isso, para refletir o amor de Deus. Até porque o amor, abençoados, ele acaba sendo o selo do galardão também. Veja bem, tudo que nós fazemos, o Senhor vai nos recompensar. Isso é promessa da palavra. Só que só haverá recompensa para aquilo que é feito em amor. O amor, então, é o selo de tudo. Por isso que Paulo falou aqui, todas as vossas obras sejam feitas em amor. Não adianta você fazer qualquer que seja a obra, por mais linda que seja, se não tiver amor, não adianta nada. O amor é o selo. 1 Coríntios 13, versículos 2 e 3. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Percebeu? Olha só a importância de fazer as coisas com um verdadeiro amor de Deus. Nada seria. Você pode fazer, irmão, o benefício que for por alguém, a caridade que for, se não for por amor, não adianta nada. Quantos são, por exemplo, os que fazem caridade para aparecerem em redes sociais? Já viram isso? Quantos são? A intenção da pessoa é se mostrar em rede social, né? Faz ali a caridade, que bom que fez. Mas o intuito é o amor? Ou é aparecer em rede social? Aparecer na televisão, etc. Estou dando só um exemplo. Se não tiver amor, não vale nada. 3. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pegou? Nada disso teria proveito. Tudo que nós fazemos tem que ter o amor na frente. Absolutamente tudo. Por isso que Paulo falou, vou repetir, todas as vossas obras sejam feitas em amor. Porque o amor é o reflexo do amor de Deus. Por isso que o amor, eu até diria, que é a maior característica daquele que se diz cristão, eu diria, né? O amor é a maior característica daquele que carrega o selo de ser cristão, né? De defender e de viver a fé cristã. Porque o amor é isso, ele reflete o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Esse mesmo amor de Deus que fez o Senhor se mover a nosso favor, prometer vida eterna, providenciar a manifestação de Jesus. Jesus nasceu pelo amor de Deus por nós. E Paulo disse, né, o Senhor provou o seu amor por nós, porque Cristo morreu. Então o nascimento de Jesus, para se tornar o Cordeiro de Deus e morrer pelo seu povo,
É a prova do amor de Deus. Esse amor está em nós. Temos que refleti-lo. Ele é a maior característica, eu diria. Ele é o selo do galardão? Sim, porque tudo tem que ser feito em amor, sabe? E ele também é a maior característica do genuíno cristão. João 13:35, Nova Versão Internacional. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha só como é que as pessoas vão saber. Se vocês se amarem uns aos outros. Percebe? A pessoa olha e vê atitudes de amor, o que ela pensa? Cristo. Entende? Um amor verdadeiro. Não amor para se mostrar. Não amor para dizer que faz. Para dar satisfação para a sociedade. Sei lá. Seja qual for o sentimento, meu irmão, minha irmã. Se não for o amor, você viu, nada é, Paulo falou. Não tem proveito. Entende? Então o amor de Deus que está em nós tem que ser refletido para que nós realmente tragamos luz para o mundo. O nosso chamado é esse, né? Sermos luz do mundo, sal da terra. Só com amor verdadeiro as pessoas vão poder ter a iluminação em suas vidas vindas de nós. Iluminação vinda de nós, né? Porque o amor, ele é o selo de todas as coisas. O amor, ele é o fruto do Espírito atuando em nós. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Olha só qual é a primeira característica do fruto do Espírito. Qual é a primeira? Amor! O fruto do Espírito, acima de tudo, faz com que nasça dentro de nós o amor. Esse amor que deve ser praticado, né? Você vê a grande importância do amor para a vida cristã. Amados, vida cristã não é ser religioso, religiosa. Vida cristã não é frequentar templo de pedra, viver em sacrifícios, obras da lei, né, disfarçadas de obras da graça. Não é viver cumprindo mandamentos, ordenanças, não é isso. Ser cristão é isso aqui, ó. É o fruto do Espírito na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para que lei para isso? Não precisa. É o fruto do Espírito, é a direção do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, se você sente no seu coração um desejo de fazer o bem, por exemplo, né, para alguém, faça, mas faça realmente por amor. Não se preocupe que vejam, sabe, que presenciem, não se preocupe com redes sociais. Esqueça isso. Sabe, faça sem ninguém ver. O que a sua mão esquerda dá, a direita não veja, ou vice-versa, né? O que a direita dá, a esquerda não veja. Sabe? Faça por amor, porque o amor é o fruto do Espírito. O amor é o selo do galardão. O amor é Deus atuando em nossas vidas. E um detalhe interessante, o amor, olha só, é o cumprimento da lei. Que maravilha, né? Mas, irmão Cristiano, eu não tenho que me preocupar com a lei de Moisés, o Senhor já cumpriu, tal. Eu sei disso. Sabe qual é o problema? É que as pessoas até hoje se preocupam com o cumprimento da lei. Como eu já falei muitas vezes, né? Alguns dizem que estão na graça e cumprem algumas obras da lei como se fossem obras da graça, né? E outros já afirmam categoricamente que estão na lei, que têm que viver na lei de fato. Então, todos do sistema religioso vivem debaixo da obra da lei. Só que uns de maneira velada, outros de maneira escancarada. No entanto, a preocupação do Filho de Deus, da Filha de Deus, é amar. O Paulo fala sobre isso, a questão do cumprimento da lei ser, na verdade, o amor, porque as pessoas naquela época também viviam muito preocupadas com o cumprimento da lei. Observem, Romanos 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Olha que interessante. Por que Paulo falou isso? Paulo estava preocupado que se cumprisse a lei de Moisés? Não. O Paulo observava as pessoas nas igrejas, especificamente aqui na igreja dos romanos. Havia muitas pessoas, judeus, né, na igreja dos romanos, preocupados com o cumprimento da lei. E Paulo fala, gente, não se preocupem com isso. O amor cumpre a lei.
Você está preocupado com ordenanças? Você está preocupado com mandamentos, com guardar sábado, com circuncisão? Ame. Basicamente é isso. Então Paulo deixou claro, o cumprimento da lei é o amor. Então até mesmo essas pessoas que vivem preocupadas em cumprir mandamentos da lei, mesmo estando nós no tempo da graça eterna, sabe, mas as pessoas estão preocupadas, como eu falei, uns cumprem obras da lei disfarçadas, né? Então está debaixo das obras da lei de maneira velada, outros cumprem mesmo a rigor e dizem, tem que cumprir, tem que guardar os 10 mandamentos na letra, tem que fazer isso acontecer, guardar os sábados, etc. A palavra deixa clara, o cumprimento da lei é o amor. Então, você está preocupado com isso ainda? Esqueça as obras da lei, esqueça mandamentos da lei, até porque a lei já foi obsoleta. Ame, é simples assim. Tremendo, né? Você vê, amado, a importância do amor? O amor de Deus por nós nos deu a vida eterna. Fez o seu Filho nascer nesse mundo para morrer pelos pecados do povo. Então aqueles que estavam debaixo do pecado antes da cruz foram salvos do pecado. Nós já nascemos totalmente liberados de toda essa situação, né? Nós já nascemos livres do pecado. Eles foram libertos do pecado, nós já nascemos sem a condenação do pecado. Olha que palavra. Que palavra. Tudo isso por quê? Porque Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Esse amor fez com que o seu Filho nascesse por nós. Esse amor trouxe a manifestação do Senhor. O nascimento de Jesus é o reflexo do mais puro e perfeito amor. O amor de Deus por aqueles que Ele elegeu, escolheu desde antes da fundação do mundo. E Ele derramou esse amor em nós, através do Espírito Santo. Por isso temos que refletir este amor. Porque, veja, amados, o amor, ele traz muitas boas consequências para as pessoas que estão ao nosso redor e para nós mesmos. Porque, veja, o amor nos leva a buscarmos viver em paz. A pessoa que ama, ela não está preocupada com guerra com ninguém. Ela quer viver em paz. Sabe? O amor nos dá capacidade de perdoar. Entende? Alguém errou com você e te pediu perdão, e você percebeu e sentiu, né, que é um pedido genuíno de perdão, é um arrependimento verdadeiro, libere o perdão, isso é um ato de amor. Tá? O amor nos leva a não buscarmos vingança. A vingança pertence a Deus. Você ama, você não tem que se preocupar com isso. O amor nos leva à generosidade. Os atos de generosidade são atos de amor. Percebe? Olha só a importância do amor para a nossa vida. Olha só, perceba isso. O amor nos leva a não praticarmos o mal, nem desejar o mal contra ninguém, mas fazermos o bem a todos dentro das nossas possibilidades. Esse é o chamado. Façamos o bem a todos. A palavra diz isso claramente. Porque isso é o reflexo do amor de Deus. É esse grande amor que fez o seu Filho nascer, para que a graça se tornasse uma realidade para os eleitos do Senhor. Para que a morte fosse vencida definitivamente. A morte que entrou no mundo por um homem, né? A morte entrou no mundo por meio de Adão, e o segundo Adão, que foi Jesus, trouxe vida eterna para o mundo, ou seja, para os eleitos dele. Que maravilha. Entenda isso, amado irmão, amada irmã. A importância do nascimento de Jesus é porque o nascimento nos trouxe a vida eterna. Claro, nascimento consequente, morte consequente ressurreição, depois a vinda do seu reino, ou seja, o nascimento de Jesus foi o primeiro ato de grande amor de Deus, ato de salvação. Se hoje você tem, eu tenho, nós temos a vida eterna, foi porque Jesus nasceu. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e venceu a morte definitivamente. O amor de Deus. E esse amor nós refletimos. Veja, a única dívida que nós devemos ter é o amor. O ideal é que não devamos nada para ninguém, a não ser o amor. O amor, sim, tem que ser uma dívida constante. Por quê? Se você tem uma dívida, você quer pagar, né? A pessoa correta, ela tem uma dívida, ela tem anseio em pagar essa dívida. Então, se você tem no seu coração a dívida do amor, você sempre vai querer pagar essa dívida. E quanto mais você paga, mais você vai dever e mais você tem que pagar
E assim você cria um ciclo maravilhoso na sua vida de amor, né? E o amor acaba sendo também uma semente. Você planta e você colhe. Eu quero encerrar com Romanos capítulo 13, versículo 8, Nova Versão Internacional. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Aquele mesmo ponto que eu falei agora há pouco, né? As pessoas ali na igreja dos Romanos, muito preocupadas em cumprir a lei, mandamentos, proibições. Paulo falou, ame, não deva nada a ninguém, deva o amor. E aí você paga o amor e paga, e aí você está cumprindo a lei constantemente. Ou seja, você não tem que se preocupar com mandamentos, com ordenanças, com cerimonialismo. Preocupe-se em amar, né? Glória a Deus por isso. Então, louvado seja o Senhor pelo nascimento do seu Filho. O seu Filho agora é Deus sobre todos. Perceba isso. Não conhecemos mais Jesus segundo a carne. Ele é Deus sobre todos. Jesus Cristo ressuscitado é o Criador. Jesus Cristo ressuscitado é o Pai eterno. Lembram-se da profecia lá de Isaías? O seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai eterno, príncipe da paz. Pois é, ele é o nosso Pai eterno. Ele habita em nós por meio do seu Espírito. E tudo isso só foi possível porque ele nasceu como um homem. Louvado seja o Senhor pelo nascimento de Cristo e louvado seja o Senhor que hoje ele habita em nós, ele é nosso Pai eterno e nos deu a vida eterna. Hoje nós vivemos para sempre, porque o Senhor providenciou tudo isso. Deus seja louvado sempre.